Sachon, com uma onda repentina de lágrimas felizes e não derramadas, levou uma das pequenas camisas aos lábios. Ele a beijou solenemente, seus olhos pousados nos de Sachon. Isso é um pouco para o menino, disse ele, mas muito para você. Mas o ganho de dinheiro de Sachon estava fadado a cessar de forma vergonhosa e trágica. Um dia, para aproveitar uma pechincha de uma loja de departamentos, ela atravessou a Bahia até São Francisco. Passando pela Sutter Street, seu olhar foi atraído por uma vitrine de uma pequena loja. A princípio ela não acreditou, ainda assim, no lugar honrado da janela, estava o maravilhoso gol de café da manhã pelo qual ela recebera $12 de Mercedes. Estava marcado em $28. Sachon entrou e entrevistou um lojista, uma mulher emaciada, de olhos astutos e de meia-idade de origem estrangeira. Oh, eu não quero comprar nada, disse Sachon. Faço coisas legais como as que você tem aqui e queria saber quanto você paga por elas, por aquele gorro de café da manhã na vitrine, por exemplo. A mulher lançou um olhar penetrante para a mão esquerda de Sachon, notou os inúmeros furos minúsculos nas pontas do primeiro e segundo dedos, então avaliou sua roupa e seu rosto. Você pode trabalhar assim? Sachon assentiu. Eu paguei $20 para a mulher que fez isso. Sachon reprimiu um suspiro quase espasmódico e pensou friamente por um tempo. Mercedes lhe dera 12. Então Mercedes embolsou 8, enquanto ela, Sachon, forneceu o material e a mão de obra. Você poderia, por favor, me mostrar outras coisas feitas à mão, camisolas, chemises e coisas assim, e me dizer os preços que você paga? Você pode fazer esse trabalho? Sim. E você vai vender para mim? Certamente, respondeu Sachon. É por isso que estou aqui. Adicionamos apenas uma pequena quantia quando vendemos, continuou a mulher. Você vê, luz e aluguel e essas coisas, bem como um lucro ou então não poderíamos estar aqui. É justo, Sachon concordou. Entre as coisas bonitas que Sachon examinou, ele encontrou uma camisola e uma combinação de roupas íntimas de sua própria fabricação. Pela primeira, ela recebera $8 da Mercedes, marcava 18, e a mulher pagara 14. Para o último Sachon recebeu 6, foi marcado 15, e a mulher pagou 11. Obrigado, disse Sachon, enquanto calçava as luvas. Gostaria de lhe trazer alguns dos meus trabalhos por esses preços. E ficarei feliz em comprá-lo. Se estiver à altura da marca. A mulher olhou para ela severamente. Veja bem, deve ser tão bom quanto isso. E se for, muitas vezes recebo pedidos especiais e darei uma chance a você. Mercedes foi francamente sincera quando Sachon a repreendeu. Você me disse que recebeu apenas uma comissão, foi a acusação de Sachon. Então eu fiz, e assim eu fiz. Mas eu fiz todo o trabalho e comprei todos os materiais, mas você realmente limpou mais do que eu. Você ficou com a parte do leão. E por que não deveria, minha querida? Eu era o intermediário. É o jeito do mundo. Diz os intermediários que ficam com a parte do leão. Parece-me muito injusto, refletiu Sachon, mais com tristeza do que com raiva. Essa é a sua briga com o mundo, não comigo, Mercedes retrucou bruscamente, e imediatamente suavizou com uma de suas mudanças rápidas. Não devemos brigar, minha querida. Eu gosto tanto de você. Lá, não é nada para você, que é jovem e forte com um homem jovem e forte. Ouça, eu sou uma velha. E o velho Barry pouco pode fazer por mim. Ele está em suas últimas pernas. Seus rins estão quase mortos. Lembre-se, devo enterrá-lo. E eu o honro, pois ao meu lado ele terá seu último longo sono. Um velho estúpido, pesado, um boi, é verdade, mas um bom e velho tolo sem nenhum traço de maldade nele. A parcela está comprada e paga, a parcela final foi paga, em parte, com minhas comissões de você. Depois, há as despesas do funeral. Deve ser bem feito. Ainda tenho muito a economizar. E Barry pode levantar os pés a qualquer momento. Sachon cheirou o ar com cuidado e percebeu que a velha tinha bebido de novo. Venha, minha querida, deixe-me mostrar-lhe.
Levando Sachon a um grande baú no quarto, Mercedes levantou a tampa. Um leve perfume, como de pétalas de rosa, flutuava. Eis o meu enxoval fúnebre. Assim me casarei com o pó. O espanto de Sachon aumentou, pois, artigo por artigo, a velha exibia o mais arejado, o mais delicado, o mais delicioso e o mais completo dos trajes nupciais. Mercedes ergueu um leque de marfim. Em Veneza me foi dado, minha querida. Veja, este pente, casco de tartaruga, Bruce Anstey fez para mim uma semana antes de beber sua última garrafa e espalhar seus bravos miolos loucos com um Colts 44. Este cachecol. Lá, um cachecol Liberty. E tudo isso será enterrado com você, Sachon refletiu. Oh, que extravagância disso. Mercedes riu. Por que não? Morrerei como vivi. O prazer é meu. Eu vou para o pó como uma noiva. Nenhuma cama fria e estreita para mim. Eu gostaria que fosse uma carruagem, coberta com as coisas macias do Oriente e travesseiros, sem fim. Isso lhe daria 20 funerais e 20 parcelas, Sachon protestou, chocado com essa blasfêmia da morte convencional. É absolutamente perverso. Será como eu vivi, Mercedes disse complacentemente. E é uma bela noiva que o velho Barry terá que vir e se deitar ao lado dele. Ela fechou a tampa e suspirou. Embora eu desejasse que fosse Bruce Anstey, ou qualquer um dos meus jovens escolhidos para se deitar comigo na grande escuridão e desmoronar comigo no pó que é a verdadeira morte. Ela olhou para Sachon com os olhos aquecidos pelo álcool e ao mesmo tempo frios com a frieza do conteúdo. Antigamente, os grandes da terra eram enterrados com seus escravos vivos. Eu só pego minhas fragilidades, minha querida. Então você não tem medo da morte? Nem um pouco. Mercedes balançou a cabeça enfaticamente. A morte é corajosa, boa e gentil. Eu não temo a morte. É dos homens que tenho medo quando estou morto. Então eu me preparo. Eles não me terão quando eu estiver morto. Sachon ficou intrigado. Eles não iriam querer você então, ela disse. Muitos são procurados, foi a resposta. Você sabe o que acontece com os idosos pobres que não têm dinheiro para o enterro? Eles não estão enterrados. Deixe-me dizer-lhe. Paramos diante de grandes portas. Ele era um homem esquisito, um professor que deveria ser um pirata, um homem que lecionava em salas de aula quando deveria estar invadindo cidades muradas ou roubando bancos. Ele era esguio, como Dom Juan. Suas mãos eram fortes como aço. Assim como seu espírito. E ele estava louco, um pouco louco, como todos os meus jovens. Venha, Mercedes, disse ele, inspecionaremos nossos irmãos e nos tornaremos humildes e felizes por não sermos como eles, ainda não. E depois, esta noite, jantaremos com um gosto mais diabólico, e beberemos para eles um vinho dourado que ficará ainda mais dourado por tê-los visto. Venha, Mercedes. Ele abriu as grandes portas e me conduziu pela mão para dentro. Era uma companhia triste. 24, que jaziam sobre lajes de mármore, ou sentavam-se, meio eretos e apoiados, enquanto muitos jovens, olhos brilhantes, pequenas facas brilhantes em suas mãos, olhavam curiosamente para mim de seu trabalho. Eles estavam mortos. Sachon interrompeu para ofegar. Eles eram os pobres mortos, minha querida. Venha, Mercedes, disse ele. Há mais para mostrar a você que nos deixará felizes por estarmos vivos. E ele me levou para baixo, para os tonéis. Os tonéis de sal, minha querida. Eu não estava com medo. Mas estava em minha mente, então, enquanto eu olhava, como seria comigo quando eu estivesse morto. E lá estavam eles, tantos pedaços de carne de porco. E veio a ordem, uma mulher, uma velha. E o homem que trabalhava lá pescava nos tanques. O primeiro foi um homem que ele desenhou para ver. Mais uma vez ele pescou e mexeu. Novamente um homem. Ele estava impaciente e resmungava da própria sorte. E então, através da salmoura, ele desenhou uma mulher, e pela aparência dela ela era velha, e ele ficou satisfeito. Não é verdade? Sachon gritou.
Eu vi, minha querida, eu sei. E eu digo a você que não tema a ira de Deus quando estiver morto. Tema apenas os tonéis de sal. E quando parei olhei, e quando aquele que me conduziu até lá olhou para mim e sorriu e questionou e me atormentou com aqueles seus olhos negros, loucos e cansados de estudioso, eu sabia que aquele não era o caminho para minha querida argila. Caro é, meu barro para mim, querido tem sido para os outros. Lá, o barril de sal não é lugar para meus lábios beijados e meu corpo cheio de amor. Mercedes levantou a tampa do baú e olhou com carinho para seus lindos sepulturas. Então eu fiz minha cama. Então eu vou deitar nele. Algum velho filósofo disse que sabemos que devemos morrer, nós não acreditamos nisso. Mas os velhos acreditam. Eu acredito. Minha querida, lembre-se dos tonéis de sal e não fique zangada comigo porque minhas comissões foram pesadas. Para escapar dos tonéis, eu não pararia por nada, roubaria a moeda da viúva, a crosta do órfão e os centavos dos olhos de um homem morto. Você acredita em Deus? Sachon perguntou abruptamente, controlando-se apesar do horror frio. Mercedes baixou a tampa e encolheu os ombros. Quem sabe? Vou descansar bem. E o castigo? Sachon sondou, lembrando-se da história impensável da vida do outro. Impossível, minha querida. Como disse um velho poeta, Deus é um bom sujeito. Em algum momento falarei com você sobre Deus. Nunca tenha medo dele. Tenha medo apenas dos tonéis de sal e das coisas que os homens podem fazer com sua bela carne depois que você morrer. Capítulo 7. Billy brigou com a boa sorte. Ele suspeitava que era muito próspero com os salários que recebia. Com a poupança acumulada, o pagamento da prestação mensal da mobília e do aluguel da casa, o dinheiro para gastar no bolso e a boa comida que comia, ele ficou intrigado sobre como Sachon conseguiu pagar pelos bens usados em sua fantasia. Trabalhar. Várias vezes ele havia sugerido sua incapacidade de ver como ela fazia isso, e cada vez ficava perplexo com a risada misteriosa de Sachon. Não consigo entender como você faz isso com dinheiro, ele estava argumentando certa noite. Ele abriu a boca para falar mais, depois a fechou e por 5 minutos pensou com as sobrancelhas franzidas. Diga, ele disse, o que aconteceu com aquele boné de café da manhã com babados em que você estava trabalhando tanto? Eu nunca vi você usá-lo, e com certeza era grande demais para o garoto. Sachon hesitou, com os lábios franzidos e olhos provocantes. Com ela, a falsidade sempre foi um assunto difícil. Para Billy era impossível. Ela podia ver a nuvem em seus olhos se aprofundar e seu rosto endurecer da maneira que ela conhecia tão bem quando ele estava irritado. Diga, Sachon, você não está vendendo seu trabalho? E então ela relatou tudo, sem omitir a parte de Mercedes e Jeans na transação, nem o notável enxoval fúnebre de Mercedes e Jeans. Mas Billy não deveria ser desviado por este último. Em termos nada incertos, ele disse a Sachon que ela não deveria trabalhar por dinheiro. Mas eu tenho tanto tempo livre, Billy, querido, ela implorou. Ele balançou sua cabeça. Nada fazendo. Eu não vou ouvir isso. Eu me casei com você e vou cuidar de você. Ninguém pode dizer que a esposa de Bill Roberts tem que trabalhar. E eu não quero pensar isso sozinho. Além disso, não é necessário. Mas Billy. Ela começou de novo. Não. Isso é uma coisa que não vou tolerar, Sachon. Não que eu não goste de trabalhos extravagantes. Eu faço. Eu gosto como o inferno, cada pedaço que você faz, mas eu gosto em você. Vá em frente e faça tudo o que quiser, para você, e eu pagarei pelas mercadorias. Ora, estou apenas assobiando e feliz o dia todo, pensando no garoto e vendo você em casa aqui trabalhando em todas aquelas coisas legais. Porque eu sei o quanto você está feliz fazendo isso. Mas, juro por Deus, Sachon, tudo estaria arruinado se eu soubesse que você está fazendo isso para vender. Veja, a esposa de Bill Roberts não precisa trabalhar. Essa é a minha vanglória, para mim mesmo, veja bem. Além disso, não está certo. Você é um amor, ela sussurrou, feliz apesar de sua decepção.
Quero que você tenha tudo o que quiser, continuou ele. E você vai conseguir contanto que eu tenha duas mãos grudadas nas pontas dos meus braços. Acho que sei como as coisas que você veste são boas. Boas para mim, quero dizer, também. Estou com as orelhas secas e talvez tenha aprendido algumas coisas que não devia antes de conhecer você. Mas eu sei do que estou falando, e quero dizer que fora as roupas embaixo, e as roupas embaixo das de fora, nunca vi uma mulher como você. Oh! Ele ergueu as mãos como se estivesse desesperado por não conseguir expressar o que pensava e sentia, então tentou uma nova tentativa. Não é uma questão de estar apenas limpo, embora isso seja muito. Muitas mulheres são limpas. Não é isso. É algo mais, diferente. É a aparência dele, tão branco, bonito e saboroso. Fica na imaginação. É algo que não consigo tirar dos meus pensamentos sobre você. Quero lhe dizer que muitos homens não podem se despir para se beneficiar, e muitas mulheres também. Mas você... você é uma maravilha, isso é tudo, e você não consegue muitas dessas coisas boas para me agradar, e você não pode conseguir coisas muito boas. Por falar nisso, Sachon, você pode simplesmente se explodir. Há muito dinheiro fácil por aí. Estou em ótimas condições. Billy Murphy sacou $75 de ferro redondos apenas na semana passada por guardar o Pride Wolf North Beach. Foi com isso que ele nos pagou os 50 de volta. Mas desta vez foi Sachon quem se rebelou. Lá está Carl Hansen, Billy argumentou. O segundo Sharkey, os escritores esportivos de alfafa estão ligando para ele. E ele se autodenomina campeão da Marinha dos Estados Unidos. Eu tenho o número dele. Ele é apenas um grande duro. Já vi minha luta, e posso passar para ele o remédio para dormir com a mesma facilidade. O secretário do Sporting Leaf Club ofereceu-se para me acompanhar. E $100 de ferro para o vencedor. E tudo será seu para explodir da maneira que quiser. O que você diz? Se eu não posso trabalhar por dinheiro, você não pode lutar, foi o ultimato de Sachon, imediatamente retirado. Mas você e eu não fazemos barganhas. Mesmo que você me deixasse trabalhar por dinheiro, eu não deixaria você lutar. Nunca esqueci o que você me contou sobre como os pugilistas perdem a seda. Você não vai perder o seu. É metade da minha seda, você sabe. E se você não lutar, eu não vou trabalhar, aí. E mais, nunca farei nada que você não queira, Billy. O mesmo aqui, Billy concordou. Embora, mesmo assim, eu gostaria muito de ter apenas uma chance naquele Hansen cabeça dura. Ele sorriu com prazer com o pensamento. Diga, vamos esquecer tudo agora, e você canta para mim Harvest Days naquele pequenino como você pode chamá-lo. Quando ela obedeceu, acompanhando-se no ukulele, ela sugeriu seu estranho cowboy lamente. De alguma forma inexplicável de amor, ela passou a gostar da única música de seu marido. Porque ele cantou, ela gostou de sua inanidade e monotonia, e, acima de tudo, parecia a ela amava seu bemol desesperado e adorável de cada nota. Ela poderia até cantar com ele, lisonjeando com toda precisão e deliciosamente quanto ele. Ela também não o desiludiu em sua fé sublime. Acho que Bert e o resto têm zombado de mim o tempo todo, ele disse. Você e eu nos damos bem com isso, ela equivocou, pois em tais assuntos ela não considerava em verdade um erro. A primavera estava chegando quando a greve começou nas oficinas ferroviárias. No domingo antes de ser convocado, Sachon e Billy jantaram na casa de Bert. O irmão de Sachon veio, embora tivesse achado impossível trazer Xará, que se recusou a sair de sua rotina doméstica. Bert estava profundamente pessimista, e eles o encontraram cantando com alegria sardônica. Ninguém ama um millionaire. Ninguém gosta de sua aparência. Ninguém vai compartilhar seu menor cuidado, ele dá aulas com bandidos e bandidos. A parcimônia tornou-se um crime, então gaste tudo o que você ganha. Estamos vivendo agora em uma época engraçada, quando o dinheiro é feito para queimar. Marie preparou o jantar, exibindo sinais inconfundíveis de rebelião, e Sachon,
arregaçando as mangas e amarrando um avental, lavou os pratos do café da manhã. Bert foi buscar uma jarra de cerveja fumegante no bar da esquina, e os três homens fumaram e conversaram sobre a greve que se aproximava. Deveria ter surgido anos atrás, foi a máxima de Bert. Não pode vir muito rápido agora para me agradar, mas é tarde demais. Estamos derrotados com os polegares para baixo. Aqui é onde o último dos moegans, certo deles, no pescoço, Kerouac. Oh, eu não sei, Tom, que estava fumando seu cachimbo gravemente, começou a aconselhar. O trabalho organizado está cada dia mais forte. Ora, eu me lembro quando não havia nenhum sindicato na Califórnia. Olhe para nós agora, salários, horas e tudo. Você fala como um organizador, Bert zombou, enfiando o touro nos cabeças duras. Mas nós sabemos diferente. Os salários organizados não compram tanto agora quanto os salários não organizados costumavam comprar. Eles nos pegaram. Veja Frisco, os líderes sindicais fazendo política mais suja do que os velhos partidos, disputando e brigando por suborno, e indo para San Quentin, enquanto o que os carpinteiros de Frisco estão fazendo. Deixa-me dizer-te uma coisa, Tom Brown, se ouvires tudo o que ouvires, vais ouvir que todos os carpinteiros de Frisco são sindicalizados e recebem salários integrais. Você acredita nisso? É uma maldita mentira. Não há um carpinteiro que não dê um desconto no seu salário no sábado à noite para o empreiteiro. E esse é o seu negócio de construção em São Francisco, enquanto os líderes estão fazendo viagens para a Europa com o salário do lombo, quando eles não estão tossindo para os advogados se livrarem de usar listras. Está tudo bem, Tom concordou. Ninguém está negando isso. O problema é que o trabalho de parto ainda não está de olhos abertos. Deve fazer política, mas a política deve ser do tipo certo. Socialismo, hein? Bert o pegou com desprezo. Eles não nos venderiam, assim como os Ruefs e os Schmidts fizeram. Consiga homens que sejam honestos, disse Billy. Esse é todo o problema. Não que eu defenda o socialismo. Eu não. Todos os nossos pais estiveram muito tempo na América, e eu, pelo menos, não vou tolerar um monte de alemães gordos e judeus russos engordurados me dizendo como governar meu país quando eles ainda não falam inglês. Seu país. Bert chorou. Ora, seu idiota, você não tem um país. Esse é um conto de fadas que os enxertadores enfiam em você toda vez do que querem roubá-lo um pouco mais. Mas não vote nos enxertadores, argumentou Billy. Se selecionássemos homens honestos, receberíamos um tratamento honesto. Gostaria que você viesse a algumas de nossas reuniões, Billy, disse Tom melancolicamente. Se você pudesse, você abriria os olhos e votaria na chapa socialista na próxima eleição. Não em sua vida, Billy recusou. Quando você me pegar em uma reunião socialista, será quando eles poderão falar como homens brancos. Bert cantarolava. Estamos vivendo agora em uma época engraçada, quando o dinheiro é feito para queimar. Maria estava muito zangada com o marido, por causa da greve iminente de suas declarações incendiárias, para manter uma conversa com Sachon, e este último, perplexo, ouviu as opiniões conflitantes dos homens. Onde estamos? Ela perguntou a eles, com uma alegria que escondia sua ansiedade no coração. Nós não estamos em, Bert rosnou. Se foram. Mas a carne e o óleo subiram de novo, ela se irritou. E os salários de Billy foram cortados, e os dos lojistas foram cortados no ano passado. Algo deve ser feito. A única coisa a fazer é lutar como o inferno, respondeu Bert. Lute, e caia lutando. Isso é tudo. Estamos derrotados de qualquer maneira, mas podemos ter uma última corrida pelo nosso dinheiro. Isso não é jeito de falar, repreendeu Tom. O tempo para falar é passado, velho galo. Chegou a hora de lutar. Você teria uma chance e tanto contra tropas regulares e metralhadoras, retorquiu Billy. Ah, não desse jeito. Existem coisas como gravetos gordurosos que sobem com um barulho alto e deixam buracos. Existem coisas como pó de esmeril. Oh! Marie rompeu sobre ele,
braços cruzados. Então é isso que significa. Era isso que significava o esmeril no bolso do colete. Seu marido ignorou. Tom fumava com ar perturbado. Billy estava ferido. Ele mostrou claramente em seu rosto. Você não está fazendo isso, Bert? Ele perguntou, seus modos mostrando sua expectativa pela negação de seu amigo. Claro, se você quer saber. Eu veria que estou no inferno se pudesse, antes de ir. Ele é um anarquista obstinado, reclamou Marie. Homens como ele mataram McKinley, e Garfield, e todo o resto. Ele será enforcado. Você vai ver. Marque minhas palavras. Ainda bem que não há crianças à vista, só isso. É ar quente, Billy a confortou. Ele está apenas brincando com você, Sachon acalmou. Ele sempre foi um José. Mas Marie balançou a cabeça. Eu sei. Eu ouço falando enquanto dorme. Ele pragueja e amaldiçoa algo terrível, e range os dentes. Ouço agora. Bert, seu belo rosto amargo e despreocupado, havia inclinado sua cadeira para trás contra a parede e estava cantando. Ninguém ama um Millionaire, ninguém gosta de sua aparência, ninguém vai compartilhar seu menor cuidado, ele dá aulas com bandidos e vigaristas. Tom estava dizendo algo sobre razoabilidade e justiça, e Bert parou de cantar para alcançá-lo. Justiça, hein? Outro sonho. Eu vou te mostrar onde a classe trabalhadora consegue justiça. Você se lembra de Forbes, J. Liston Forbes, destruiu a Alta California Trust Company e vendeu 2 milhões de dólares. Eu vi ontem, em um grande automóvel dobrado. O que ele conseguiu? Pena de 8 anos. Quanto tempo ele serviu? Menos de 2 anos. Perdoado por problemas de saúde. Maldito inferno. Estaremos mortos e podres antes que ele chute o balde. Aqui. Olhe por esta janela. Você vê a parte de trás daquela casa com a grade da varanda quebrada. A senhora Danaker mora lá. Ela leva para lavar. O pai dela foi morto na estrada de ferro. Nitsky por danos, negligência contributiva, ou outro tipo de serviçal. Isto é o que os tribunais entregaram a ela. Seu filho, Ashi, tinha 16 anos. Ele estava na estrada, um roadique normal. Ele explodiu em Fresno e pegou um bêbado. Quer saber quanto ele ganhou? $2,80. Entendeu? 2,80. E o que a Alfafa julgou Andy? 50 anos. Ele já cumpriu 8 em San Quentin. E ele continuará servindo até morrer. A senhora Danaker diz que ele está com tuberculose. Pegou dentro de si, mas ela não tem força para me perdoar. A Chet que rouba $2,80 de um bêbado e pega 50 anos. J. Liston Forbes defende o Alta Trust por 2 milhões e recebe menos de 2 anos. De quem é este país, afinal? Você é do Achetic? Adivinhe de novo. É J. Liston Forbes, ó. Ninguém gosta de um Millionaire, ninguém gosta de sua aparência, ninguém vai compartilhar seu menor cuidado, ele dá aulas com bandidos e vigaristas. Marie, na pia, onde Sachon acabava de terminar o último prato, desamarrou o avental de Sachon e beijou-a com a simpatia que só as mulheres sentem umas pelas outras sob a sombra da maternidade. Agora sente-se, querida. Você não deve se cansar, e ainda falta muito. Vou pegar sua costura para você, e você pode ouvir os homens falarem. Mas não dê ouvidos a Bert. Ele é louco. Sachon costurava e ouvia, e o rosto de Bert ficou sombrio e amargo enquanto ele contemplava as roupas de bebê em seu colo. Lá vai você, ele deixou escapar, trazendo crianças ao mundo quando você não tem nenhuma garantia de que pode alimentá-las. Você deve ter bebido ontem à noite, Tom sorriu. Bert balançou a cabeça. Ah, qual é a utilidade de ficar resmungando? Billy comemorou. É um país muito bom. Era um país muito bom, respondeu Bert, quando éramos todos moegans. Mas agora não.
Estamos confusos. Estamos confusos. Estamos parados. Somos traídos para uma boa despedida. Meus pais lutaram por este país. Assim como vocês, todos vocês. Libertamos os negros, matamos os índios, passamos fome, congelamos, suamos e lutamos. Esta terra parecia boa para nós. Nós limpamos, quebramos, fizemos as estradas e construímos as cidades. E havia muito para todos. E continuamos lutando por isso. Mandei matar 2 tios em Gettysburg. Todos nós estávamos envolvidos naquela guerra. Ouvir Sachon falar o tempo todo sobre o que os pais dela passaram para chegar aqui e conseguir fazendas, cavalos, gado e tudo mais. E eles os pegaram. Todos os nossos pais têm, o de Marie também. E se eles fossem espertos, eles os segurariam, ela interpolou. Claro, Bert continuou. Esse é o ponto. Nós somos os perdedores. Fomos roubados. Não podíamos marcar cartas, distribuir de baixo para cima e tocar em baralhos frios como os outros. Nós somos os brancos que fracassaram. Veja, os tempos mudaram e havia 2 tipos de nós, os leões e os plugues. Os plugues só funcionavam, os leões só devoravam. Devoraram as fazendas, as minas, as fábricas e agora devoraram o governo. Somos os brancos e filhos de brancos, que estavam ocupados demais sendo bons para serem espertos. Nós somos os brancos que perderam. Nós somos os únicos que são esfolados. Entendeu? Você seria um bom boxeador de sabão, elogiou Tom, se ao menos conseguisse resolver os problemas do seu raciocínio. Parece bom, Bert, disse Billy, só que não é. Qualquer homem pode ficar rico hoje. Ou ser presidente dos Estados Unidos, Bert retrucou. Claro, se ele tem isso nele. Mesmo assim, não ouvi você fazendo barulho como um milionário ou um presidente. Por quê? Você não tem isso em você. Você é um cabeça dura. Um plug. É por isso. Skidou para você. Skidou para todos nós. À mesa, enquanto comiam, Tom falou sobre as alegrias da vida na fazenda que conhecera quando menino e jovem, e confidenciou que era seu sonho ir ocupar terras do governo em algum lugar, como seu povo havia feito antes. L. Infelizmente, como ele explicou, Sarah foi criada para que o sonho continue sendo um sonho. Está tudo no jogo, Billy suspirou. É jogado de acordo com as regras. Alguém tem que ser nocauteado, suponho. Um pouco mais tarde, enquanto Bert estava fazendo uma nova diatribe, Billy percebeu que ele estava fazendo comparações. Esta casa não era como a casa dele. Aqui não havia atmosfera satisfatória. As coisas pareciam funcionar com uma jarra. Lembrou-se de que, quando chegaram, a louça do desejo ainda não havia sido lavada. Com a total indiferença de um homem em relação aos assuntos domésticos, ele não havia notado detalhes. No entanto, durante toda a manhã, de várias maneiras, ele havia percebido que Marie não era a governanta que Sachon era. Ele olhou para ela com orgulho e sentiu o impulso de se levantar, dar a volta e abraçá-la. Ela era uma esposa. Ele se lembrou de sua delicada roupa de baixo e, no mesmo instante, em seu cérebro, surgiu a imagem dela assim vestida, apenas para ser despedaçada por Bert. Ei, Bill, você parece pensar que eu tenho um resmungão. Coisa certa. Eu tenho. Você não teve minhas experiências. Você sempre fez a mim e ganhou boxe de dinheiro fácil. Você não conhece tempos difíceis. Você não é bem através de greves. Você não teve que cuidar de uma velha mãe e engolir sujeira por causa dela. Não foi até depois que ela morreu que eu poderia me soltar e pegar ou largar como quisesse. Aproveite o tempo que peguei no Niles Electric e veja o que um plug de trabalho entrega a ele. O EAGES me avalia, me faz muitas perguntas e me dá um formulário em branco. Eu sobrevivo, pagando $1 a um médico que me enviaram para obter um atestado de saúde. Depois, fui a uma oficina de pintura e levei minha caneca para a galeria dos bandidos da Niles Electric. E pago mais $1 pela caneca.
O Eadskert pega o branco, o certificado de saúde e a caneca, e dispara mais perguntas. Eu pertencia a um sindicato. Eu? Claro que eu disse a verdade, acho que não. Eu precisava de emprego. A mercearia não me dava mais carrapato, e lá estava minha mãe. Penso eu, aqui é onde eu sou um Carman real. Plataforma traseira para mim, onde posso pegar as saias elegantes. Nitsky. $2, por favor. Eu. Meus $2. Tudo por um distintivo de estanho. Depois, a Vila Uniforme, 1950, e compre-o em qualquer outro lugar por 15. Só que isso seria pago no meu primeiro mês. E então $5 em troco no meu bolso, meu próprio dinheiro. Essa era a regra. Peguei emprestados aqueles 5 de Tom Donovan, o policial. Então o quê? Eles me trabalharam por 2 semanas sem pagar, me arrombando. Você comprou alguma saia chique? Sachon perguntou provocativamente. Bert balançou a cabeça tristemente. Trabalhei apenas 1 mês. Então nos organizamos e eles acabaram com o nosso sindicato mais alto do que uma pipa. E seus peitos nas lojas serão presos da mesma forma se entrarem em greve, Mario informou. Isso é o que eu venho dizendo a você o tempo todo, Bert respondeu. Não temos chance de vencer. Então por que sair? Foi a pergunta de Sachon. Ele olhou para ela com olhos sem brilho por um momento, então respondeu. Porque meus 2 tios foram mortos em Gettysburg. Capítulo 8. Sachon cuidava de seu trabalho doméstico muito perturbado. Ela não se dedicava mais a fazer belezas. Os materiais custavam dinheiro e ela não ousava. A estocada de Bert acertou em cheio. Permaneceu em sua consciência trêmula como uma haste de aço que sempre girava e rangia. Ela e Billy eram os responsáveis por essa vida jovem que se aproximava. Eles poderiam ter certeza, afinal, de que poderiam alimentá-lo e vesti-lo adequadamente e prepará-lo para seu caminho no mundo. Onde estava a garantia? Ela se lembrava vagamente da praga dos tempos difíceis do passado, e as queixas de pais e mães naqueles dias voltaram para ela com um novo significado. Quase conseguia entender as queixas crônicas de Sarah. Já havia tempos difíceis no bairro, onde moravam as famílias dos lojistas que haviam entrado em greve. Entre os pequenos lojistas, Sachon, no curso do marketing diário, podia sentir o ar de desânimo. A luz e a genialidade pareciam ter desaparecido. A melancolia invadiu todos os lugares. As mães das crianças que brincavam nas ruas mostravam claramente a melancolia em seus rostos. Quando eles fofocavam à noite, nos portões da frente e nas varandas das portas, suas vozes eram abafadas e menos risadas soavam. Marie Donahue, que havia tirado 3 canecas do leiteiro, agora pegava uma. Não houve mais viagens em família para os shows de cinema. Os restos de carne eram mais difíceis de conseguir no açougue. Nora Delaney, na terceira casa, não comprava mais peixe fresco para sexta-feira. Bacalhau salgado, não da melhor qualidade, estava agora na sua mesa. As crianças robustas que corriam para a rua entre as refeições com enormes fatias de pão com manteiga e açúcar agora saíam sem açúcar e com fatias mais finas untadas com manteiga. O próprio costume estava morrendo e algumas crianças já haviam desistido de comer entre as refeições. Por toda parte manifestava-se um aperto e raspagem, um aperto e encurtamento das despesas. E em todos os lugares havia mais irritação. As mulheres ficavam zangadas umas com as outras e com as crianças mais rapidamente do que antigamente, e Sachon sabia que Bert e Marie brigavam incessantemente. Se ela apenas percebesse que tenho meus próprios problemas, Bert reclamou para Sachon. Ela olhou para ele de perto e sentiu medo por ele de uma forma vaga e entorpecida. Seus olhos negros pareciam queimar com uma loucura contínua. O rosto moreno era mais magro, a pele esticada nas maçãs do rosto. Uma leve torção surgiu na boca, que parecia congelada em amargura. A própria postura de seu corpo e a maneira como usava o chapéu anunciavam uma imprudência mais intensa do que no passado. Às vezes, nas longas tardes, sentada à janela com as mãos ociosas,
ela se pegava reconstruindo em sua visão aquela migração folclórica de seu povo pelas planícies, montanhas e desertos até a terra do crepúsculo junto ao mar ocidental. E muitas vezes ela se via sonhando com os dias árcades de seu povo, quando eles não viviam em cidades nem se irritavam com sindicatos e associações patronais. Ela se lembraria das histórias de autossuficiência dos velhos, quando eles caçavam ou criavam sua própria carne, cultivavam seus próprios vegetais, eram seus próprios ferreiros e carpinteiros, faziam seus próprios sapatos, sim, e fiavam o tecido das roupas que vestiam. E ela podia ver algo da melancolia no rosto de Tom ao se lembrar de quando ele falou sobre seu sonho de tomar terras do governo. A vida de um fazendeiro deve ser boa, ela pensou. Porque as pessoas tinham que viver em cidades. Porque os tempos mudaram. Se antigamente havia o suficiente, por que não havia agora? Porque era necessário que os homens brigassem e brigassem, atacassem e brigassem, tudo sobre a questão de conseguir trabalho. Porque não havia trabalho para todos. Ainda naquela manhã, e ela estremeceu ao se lembrar, ela tinha visto 2 fura-greves, a caminho do trabalho, espancados pelos grevistas, por homens que ela conhecia de vista, e alguns de nome, que moravam no bairro. Tinha acontecido do outro lado da rua. Tinha sido cruel, terrível, 1 dúzia de homens contra 2. As crianças começaram jogando pedras nos fura-greves e xingando-os de maneiras que as crianças não deveriam saber. Os policiais correram para o local com revólveres em punho e os grevistas se retiraram para dentro das casas e pelas vielas estreitas entre as casas. Um dos fura-greves, inconsciente, fora levado numa ambulância, o outro, auxiliado pela polícia ferroviária especial, foi levado para as lojas. Para ele, Marie-Donald, de pé na varanda da frente, com seu filho nos braços, lançou um insulto tão vil que trouxe o rubor de vergonha às bochechas de Sachon. Na varanda da casa do outro lado, Sachon notou Mercedes, no auge da surra, olhando com um sorriso estranho. Ela parecia muito ansiosa para testemunhar, suas narinas dilatadas e inchadas como a batida de pulsos enquanto observava. Na época, Sachon percebeu que a velha não estava alarmada e apenas curiosa para ver. Para Mercedes, que era tão sábia no amor, Sachon pediu explicações sobre o que estava acontecendo com o mundo. Mas a sabedoria da velha em assuntos industriais e econômicos era enigmática e intragável. Lá, minha querida, é tão simples. A maioria dos homens nasce estúpido. Eles são os escravos. Alguns nascem inteligentes. Eles são os mestres. Deus fez os homens assim, suponho. Então, que tal Deus e aquela surra terrível do outro lado da rua esta manhã? Receio que ele não estava interessado, Mercedes sorriu. Duvido que ele saiba o que aconteceu. Eu estava morrendo de medo, declarou Sachon. Fiquei doente com isso. E ainda assim eu vi você parecia tão legal quanto queria, como se fosse um show. Foi um show, minha querida. Ah, como você pôde? Lá, eu vi homens serem mortos. Não é nada estranho. Todos os homens morrem. Os estúpidos morrem como bois, não sabem por quê. É muito engraçado de se ver. Eles se golpeiam com punhos e porretes e quebram a cabeça um do outro. É nojento. Eles são como muitos animais. Eles são como cães brigando por causa de ossos. Empregos são ossos, você sabe. Agora, se lutassem por mulheres, ou ideias, ou barras de ouro, ou fabulosos diamantes, seria esplêndido. Mas não, eles estão apenas com fome e lutam por restos para o estômago. Ah, se eu pudesse entender. Sachon murmurou, com as mãos fortemente unidas em angústia de incompreensão e necessidade vital de saber. Não há nada para entender. É claro como impressão. Sempre houve o estúpido e o esperto, o escravo e o senhor, o camponês e o príncipe. Sempre haverá. Mas por quê? Porque um camponês é um camponês, minha querida. Porque ele é um camponês. Porque uma pulga é uma pulga. Sachon sacudiu a cabeça com preocupação. Oh, mas minha querida, eu respondi. As filosofias do mundo não podem dar uma resposta melhor. Por que você gosta do seu homem como marido em vez de qualquer outro homem?
Porque você gosta dele assim, só isso. Porque você gosta. Porque você gosta. Porque o fogo queima e a geada morde. Porque existem homens inteligentes e homens estúpidos. Senhores e escravos. Empregadores e trabalhadores. Porque preto é preto. Responda a isso e você responderá tudo. Mas não é certo que os homens passem fome e fiquem sem trabalho quando querem trabalhar, desde que consigam um acordo justo, Sachon protestou. Ah, mas está certo, assim como está certo que a pedra não queima como madeira, que a areia do mar não é açúcar, que os espinhos picam, que a água é molhada, que a fumaça sobe, que as coisas caem e não sobem. Mas tal doutrina da realidade não impressionou Sachon. Francamente, ela não conseguia compreender. Parecia tanto absurdo. Então não temos liberdade e independência, ela gritou apaixonadamente. Um homem não é tão bom quanto o outro. Meu filho não tem o direito de viver que o filho de uma mãe rica tem. Claro que não, respondeu Mercedes. No entanto, todo o meu povo lutou por essas coisas, Sachon insistiu, lembrando-se de sua história escolar e da espada de seu pai. Democracia, o sonho dos povos estúpidos. Oh, lá, meu caro, a democracia é uma mentira, um encantamento para manter os brutos do trabalho contentes, assim como a religião costumava mantê-los contentes. Quando eles gemiam em sua miséria e labuta, eles foram persuadidos a continuar em sua miséria e labuta por belas histórias de uma terra além dos céus onde eles viveriam famosos e gordos enquanto os inteligentes assavam no fogo eterno. Ah, como os espertos devem ter rido! E quando essa mentira se esgotou e a democracia foi sonhada, os espertos fizeram com que fosse na verdade um sonho, nada além de um sonho. O mundo pertence aos grandes e inteligentes. Mas você é do povo trabalhador, acusou Sachon. A velha empertigou-se e quase ficou zangada. Eu? Dos trabalhadores? Minha querida, porque tive azar com o dinheiro investido, porque estou velho e não posso mais conquistar os jovens valentes, porque sobrevivi aos homens da minha juventude e não há para quem ir, porque moro aqui no gueto com barrigens e prepare-se para morrer. Ora, minha querida, nasci com os mestres e passei todos os meus dias no pescoço dos estúpidos. Bebi vinhos raros e participei de banquetes que sustentariam este bairro por toda a vida. Dick Golden eu, era o dinheiro de Dick, mas eu poderia tê-lo. Dick Golden eu perdemos 400 mil francos em uma semana de jogo em Monte Carlo. Ele era judeu, mas era um gastador. Na Índia, usei joias que poderiam ter salvado a vida de 10 mil famílias morrendo diante de meus olhos. Você os viu morrer? E não fez nada? Sachon perguntou horrorizado.